Olá pessoal, tudo bem? Olha só, chegamos ao 10º episódio do nosso Pod Online. Essa aqui é a primeira temporada. Passou tão rápido, né, pessoal? E olha, hoje a gente está com uma convidada muito bacana, muito especial, que eu já conheço o ministério dela já tem um tempinho, desde 2010. Olha, faz tempo, né? Hoje a gente recebe no nosso Pod Online, encerrando essa temporada, essa primeira temporada do Pod Online, a cantora Gladys Lane. Hoje o Pod Online tem a honra de receber a Gladslane, um nome que vem se destacando no cenário gospel, com uma ministração intensa, marcada por entrega, unção e experiências profundas com Deus. Com uma trajetória construída no altar e na música, Gladslane tem impactado vidas por meio de suas canções e testemunhos. Nesta conversa especial, vamos conhecer sua história, bastidores da carreira, processos musicais e o propósito que sustenta o seu ministério. Seja muito bem-vindo ao Pod Online, Gladys. Que prazer, que bênção. Eu agradeço muito pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, conhecendo você. Obrigada pelo carinho. Gladys, vou te chamar de Gladys. Você já me permitiu, antes da gente começar aqui, Pode a chamar. Gladys falou, pode falar Gladys, tá? Então, Gladys, vamos falar lá do início? Como que foi que tudo começou? De onde vem a Gladys? Como que foi o contexto familiar dela? Onde ela nasceu? Como foi a sua infância, a sua juventude? E como que ela chegou no despertar para a música? Então, eu sou nascida num lar evangélico, meu pai é pastor, né? Então eu já nasci nesse meio aí de igreja. Meu pai dirigia uma congregação. Então, quando o pai da gente é pastor, a gente faz tudo na igreja, né? Então, eu cantava para oferta, eu cantava para visitante, eu cantava para apelo, e eu sempre amei cantar. E minha mãe conta que quando eu era criança, ela falava: "O que que você é, minha filha?" Eu falava: "Cantora". Já desde pequena, acho que eu já fui formada para isso. Então, assim, desde criança mesmo, já eu não sabia fazer outra coisa. As minhas brincadeiras preferidas eram de cultos, né? Brincava de culto com as minhas amigas. Eu era cantora tal, as minhas amigas eram outras cantoras, e a gente fazia ali que estava no Maracanã cantando, enfim. E minha vida foi assim, né? Cresci na igreja, nunca me desviei e sempre Você é de amei onde? cantar. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Capixaba. Vitória, né? Sou capixaba, Vitória, Espírito Santo. Terra de Sempre morei muitos aqui em Vila Velha. cantores, terra de muitas vozes, muitos talentos, né? Sim, aqui tem muita gente especial, muito cantor abençoado, cantoras abençoadas, Lauriette, né? Rosiane, Anderson Freire, Gislaine Milena. Uau, olha só de onde tu vens, do É, celeiro abençoado. Conta pra gente quem era a tua referência aí na infância? Quem era uma cantora, assim, um cantor, um artista, que você olhava e falava, uau, quero um dia, quem sabe, ser. Não me imitar, sabe? Mas eu quero um dia chegar no patamar que essa pessoa chegou, quero ser como essa cantora. Conta pra gente aí quem era essa pessoa que você admirava e também aproveita e fala, vê se tu lembra aí qual foi a primeira canção que tu cantou na igreja. lembro, lembro sim. Então, é fácil de saber que a gente que é assembleiano de berço, nossa cantora referência é a Lauriette, né? Então, assim, era a minha referência de cantora, de ministério. Depois ela, a Chile Carvalhais também, né? Cassiane ao longo do tempo também. Mas a primeira canção que eu cantei de playback, na época da fitinha, Uau, foi Chile Carvalhais. olha só. Foi, de coração. Quero cantar milhões e milhões de vezes de coração, essa pra Grande sucesso. coração. A primeira canção que eu cantei de playback foi, acho que se eu não me engano, foi numa bodas de ouro da minha avó, na igreja. Eu era pequenininha, eu tinha que subir em cima da cadeira para alcançar o púlpito, né? Sim. E aí eu comecei a cantar essa primeira canção de playback, e depois de lá para cá, tudo eu tinha que cantar. Na escola eu cantava, porque a minha escola era uma escola cristã, então não tinha festa mundana. Então, quando era carnaval, era festa junina, a diretora fazia uma festa cristã, e eu era cantora da escola. Sim. Hoje, Gladys, hoje eu vejo minhas filhas indo pelo mesmo caminho, já são as cantoras da escola também. que legal, muito bacana, né? Mas também numa família musical, né? Então acaba que É. as crianças vão seguindo. Você imaginava lá criança cantando, você sonhava em gravar CD,
em ter isso como ofício, como um trabalho ou como ministério, você pensava nisso ou não era ou era só diversão? Tipo, cantar é diversão ou cantar é o meu momento na igreja, ou você já pensava, eu quero isso, quero gravar, eu quero minha foto na capa de um álbum, eu quero que as pessoas me conheçam. O que que você pensava? Não, na infância não, quando eu era criança não, quando eu era criança era mesmo o que eu amava fazer, era pra você ter uma ideia, quando a gente fazia retiro da igreja, todo mundo tomando banho de piscina, comendo, brincando e eu cantando, sabe. E eu juntava ali com os músicos da igreja e cantava e o tempo inteiro, meu aniversário de 12 anos. Eu tenho até a fita, né, que era VHS na época, e aí todo mundo Que legal. comendo, todo mundo se divertindo, era meu aniversário e eu cantando o tempo inteiro, cantando. Então, assim, era por diversão, era por prazer, era por gostar mesmo de cantar. Não ainda me via como uma cantora de gravar CD, porque também na época era muito distante da minha realidade, assim, né. Aí também era disco, eu cheguei a pegar uma época do disco, lado A, lado B, peguei a época da fita. Eu participava muito da rádio Novo Tempo, que tinha um programa do Edu Santos aqui, do Espírito Santo, e era um programa de madrugada, era muito sucesso o programa dele, e aí eu ligava, tinha que ficar tentando conseguir falar ao vivo, e aí eu tinha que ligar, e eu colocava o playback, de fitinha no som, e colocava o telefone que era de fio, né, aquele telefone que Sim, era de discar, e eu sou nova, tá, gente? É só porque eu peguei um pouquinho dessa época. E aí eu pegava e atendia e eu falava, e ele falava oi, eu falava oi, linda, e eu já era a princesa da Novo Tempo, e aí começava a cantar, aí, tipo, sei lá, tinha uns 6 anos por aí. Depois o pessoal queria me conhecer, queria apareceu uma espera aí, filha. Aí, enfim, eu amava, era o que eu amava fazer. legal, que bênção você contando isso aí. Isso mostra que você tem raízes, né? Que você tem uma base, que você tem uma história lá atrás, que você tem um momento sabe aquela lembrança carinhosa, aquela lembrança, aquele momento bacana, aquele momento saudável. E isso é muito bacana você contar. Então, quando é que foi que chegou o momento que você falou assim, eu quero gravar, eu quero um CD, eu quero, por mais que seja difícil, mas eu quero, eu vou almejar isso. Quando foi esse momento? O que aconteceu? Como eu cantava muito nos congressos, né, eu já comecei a ser convidada, toda festa da minha igreja, eu cantava e, assim, solava, né, era eu que solava quase sempre na mocidade, né, nos jovens, nos adolescentes, depois os jovens, depois que eu me batizei. E aí, assim, eu comecei a atender a muita gente, eu comecei a ganhar convites para outras igrejas, e eu comecei a participar de concursos também de canto, né. E aí era muito na igreja batista, que não é uma igreja pentecostal, é uma igreja bem tradicional, então você tinha que realmente cantar, né, Sim. porque hoje se você vai cantar numa igreja pentecostal, você dá 10.000 glória lá, enfim, você dá para dar uma disfarçada, mas na igreja batista você tinha que cantar mesmo, participar, tinha jurados, eram 4, 5 jurados. E eu fui ganhando os concursos, ganhei o primeiro, o segundo, ganhei o primeiro lugar, ganhei 3 em primeiro lugar. E aí foi despertando essa vontade de, poxa, por que eu poderia gravar, né? Eu poderia ter algo meu, cantar algo meu e tal. E aí foi quando meu pai falou assim: ah, eu te ajudo, eu te incentivo. Meu pai foi meu maior incentivador, né? Ele que mais Sim, acreditou no meu ministério também. E ele, como músico também, meu pai era da banda da Polícia Militar, pastor. legal. E aí falou: "Vamos gravar". Aí foi quando a gente conheceu na época, a Kelly Schmidl, que ela tinha uma produtora que Kelly Schmidl é uma trabalhava com cantora, isso. Não não sei se você é? chegou a conhecer a Ou irmã dela, não? Carla Schmidl. Hoje Carla eles Schmidl. moram nos Estados É Unidos. porque o sobrenome E aí Schmidl eu fiquei A aqui Kelly falou: "Ah, vamos fazer seu lembrando. CD e tal". E aí meu pai investiu. Isso aí. A Carla é a cantora e a Kelly tinha uma produtora, né, Sim. uma agência, assim, que ela gravava, dava toda a assessoria, os cantores, na escolha do repertório, fotos, toda a direção ali. E aí ela me ajudou nesse primeiro CD. Aí a gente conheceu o Anderson Freire, que na época, ele era o neném, na época, até brinco com ele, porque ele Hum, ele era da banda, não era ainda Gion, era Vocal Azaf, né, ó, lá em Cachoeiro. curiosidades aqui. É, era Vocal Azaf, eu acho que eles eram em 4 irmãos, quem cantava era Delson, Anderson, Adilson, e eu não lembro o nome do outro.
E aí eles tinham esse vocal Azaf e o Anderson trabalhava com um rapaz, o Josias, que era lá em Cachoeiro. E aí ele falou assim: a gente vamos fazer com ele e tal. Aí eu falei, bom, aí ele participou do meu primeiro CD aí com 18 anos. Eu fiz 18 anos, meu pai, né, investiu nesse CD e aí a gente fez com o Anderson lá em Cachoeiro. Aí ele gravou uma canção comigo, ele ainda não era o Anderson Freire. E aí a gente gravou e aí pronto, aí foi, não paramos mais. O Anderson Freire que produziu o teu primeiro álbum, é isso? Ele fez metade, ele e o irmão dele, o Adelson Freire. Os dois fizeram. E o Josias, né? O Josias, se eu não me engano, ele até faleceu agora recente, ano passado, eu acho. E aí foi o Anderson e o Adelson que produziram meu CD, meu primeiro CD, e o Que Josias, na legal. época. Então É, você tem composição do Anderson Freire no seu primeiro álbum. no primeiro, no segundo, no terceiro, Que aham. E eu legal, canto uma gente. música com ele também no meu primeiro CD. Ah, tô vendo aqui, ó. Amigo, né? Amigo, isso aí. Amigo, com participação do Anderson Freire. Que bacana, olha só, né, essa informação eu não sabia, que o Anderson que tinha produzido esse teu primeiro álbum. É, 2005, né? 2005, é isso? 2005. 2005, Aham. então, tipo, Anderson Freire nem, acho que nem ele sonhava que ele seria esse grande Não, compositor e artista hoje em já dia. cantava muito, já cantava demais, né? Eu sempre amei a voz dele, assim, pelo vocal Azaf. Mas ele aí, eu não sei, não tinha muita intimidade na época, a gente ficou amigo depois, mas ele me deu muita força, me ensinou, né, como se comportar dentro do estúdio, me fez a Legal. primeira produção de voz, e ele é muito bacana. O Anderson é um amigão. Que bacana, muito bom saber disso. Então aí você lança seu primeiro álbum em 2005, né? Uhum. E como que foi a Isso. experiência? Gravar esse primeiro álbum, entrar pela primeira vez em estúdio, ter músicas suas e aí começar a divulgar esse trabalho. Foi provavelmente, creio, de forma totalmente independente, né? E como que Foi, foi isso? independente. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Escolher Foi um. repertório e tal, como é que foi Foi. isso? A Kelly foi me dando as direções, a gente tem que colocar a música assim, a música assada. Eu gostava muito, sempre gostei muito de música de arrebatamento e música na época as músicas de fogo, né, que era Não à a can... toa, já já a gente vai falar desse grande sucesso, mas não à toa tem o maior sucesso, Reino contra Reino, né? Mas não fala ainda Aham, não, já a gente fala dele. tá. Vamos falar agora do Nada Temerei. Isso aí. E aí a gente, na escola do repertório, era só 10 músicas na época, que tinha que ter um cabelo playback também no CD, né? Exato. E aí a gente foi escolhendo lá. Eu gravei muitas músicas da Kelly também, que ela escrevia canções também. E aí a gente gravou e a música Escolhido de Deus, que eu também regravei agora recente, que é da Elisângela Paula, Elisângela. era uma música pop pentecostal. E aí quando a Kelly ouviu, a Kelly falou assim: "Ah, tá muito normal, vamos fazer alguma coisa diferente?". Eu era muito medrosa, né? Eu falei: "Ah, o que ela, vamos fazer essa música virar um pagode?". Aí eu falei assim: "Como assim o pagode?". Aí ela: "Não, vou colocar um sambinha, alguma coisa assim e tal". Aí eu falei: "Gente, mas isso não vai dar certo, porque eu muito, né, aquela igreja tradicional, uma igreja muito Sim. tradicional, não podia nada, até hoje minha mãe é de lá, não pode nada, assim, essas coisas". Aí eu falei: "Meu Deus, vá, vamos lá, ver, seja o que Deus quiser, né". E aí a gente lançou e a música, assim, estourou. A música foi em primeiro lugar por semanas na rádio, era a Rádio Vitória na Legal. época, que era o Reginaldo Almeida, que era o locutor da rádio, e aí a Sim, rádio era sim. AM ainda, e aí a música ficou, tipo, em primeiro lugar, e aí eu comecei, sempre não parava mais, agenda atrás de agenda, e o povo amou, e as igrejas começaram a cantar, e que eu fui uma das primeiras, assim, Legal. a gravar independente aqui, né? Sim, sim. Pois é, Uhum. e aí vem esse trabalho independente, você começa, enfim, a divulgar. E em 2007 você grava seu segundo álbum, Louvor do Céu. Isso, Louvor do Céu. Vamos lá. Me conta aí essa trajetória entre esse primeiro álbum e aí o segundo. Como é que surge as possibilidades e os caminhos para gravar esse segundo álbum? Então, aí meu pai, que cuidava do meu ministério, era solteira, né? E aí ele não, tipo assim, a gente. Ah, eu esqueci de falar do meu primeiro CD. Meu primeiro Uhum, CD a gente vendia, eu atendia as agendas vendendo as caixinhas de CD, as né? A caixinhas. gente mandava Uhum, as caixinhas de CD para as igrejas, e aí as igrejas divulgando pra gente, não tinha rede social, não tinha nada. Então, assim, aí você vendia seus CDs na porta da igreja, enfim. E aí, com esse investimento das vendas de CD, a gente fez o segundo CD, que foi o Louvor sim. do Céu.
Sim, e né? como que foi? Foi muito bacana, porque aí eu já estava mais conhecida, já estava, né, conhecendo outras pessoas e outros lugares. E aí eu conheci o Sérgio Menezes, na época, que Sim. era meu sonho gravar, fazer umas fotos com uma Fotos, capa de né? CD com ele, e assim, eu acho que era o sonho de todas as cantoras, que ele era o bam bam da época, e aí eu tive Era esse tipo assim, prazer. Sérgio Menezes nas fotos, Melque Carvalheiro na produção. Era tipo assim, o Já, fã, é isso aí. o sonho de todo artista, né? Era isso aí. Jairinho também, né? Com o Reuel Jairinho, Studio. exatamente, exatamente. É isso aí. E aí eu fui consegui, não consegui tudo, mas eu consegui o Sérgio. E aí nós viajamos para Petrópolis, se eu não me engano, para fazer as fotos. E aí ele até brincou, falou assim: tá realizando seu sonho de princesa, hein? Aí eu falei: nossa, tava me sentindo assim no céu, Que sabe? legal. Era muito legal, e assim, tava muito feliz. E aí a gente tirou as fotos, ficaram as fotos lindas. Aí eu fiz uma franja, e enfim, Tô vendo aqui a capa do álbum. fiquei loira. Muito Ficar bom. loura é um caminho sem volta, né? Você fica loura, acabou depois. Muito bacana. Tá, e aí? Quem produziu? Como que foi a escolha de repertório? Quem te ajudou? Aí foi a Kelly de novo, que ainda continuava Ah, trabalhando para mim. E aí a gente conheceu na época o Jonathan Santos, sim, também, que ele também era compositor, e a gente gravou a música dele Confia em Jesus. Que aí nessa época ele estava sim, trabalhando já com a Kelly, aí eles fecharam um pacote lá que quem fechasse com ele, com a Kelly, já fazia a produção com o Anderson, né? Só que sim, com o Anderson, não, com o Jonatas. Jonathan. Mas como eu gostava muito do Adelson e do Anderson, aí eu falei, então vamos fazer o seguinte: metade o Jonas, metade o Adelson. Show. Aí o Sim, Adelson fez metade, e o Anderson e o Jonatas fez metade. que legal. E escolha de repertório? Que música tu pode destacar desse álbum? Aí a música Confia em Jesus, uma música que eu cantei muito também. Que é uma música que todo mundo gosta até hoje. Eu falo que incrível que pareça, e é uma das músicas mais ouvidas nas plataformas. E hoje eu nem canto Sim, essa música mais. sim, É, E aí a música também que se destacou muito foi a música Sarça. Eu cheguei a cantar ela nos Gideões. sim. Depois da Gideões que pregação. era tipo o sonho também dos cantores, né? É, Cantar lá, porque aí você disparava pro Brasil. eu cantei a música Sarça também nos Gideões. Aí eu cantei. E tem a música Remédio do Céu, que era a música também que eu cantava bastante no repertório, que é um Ainda sertanejo, independente, você fez esse ainda álbum também independente. independente, né? Ainda independente. Foi tudo. Só que, se eu não me engano, na época, depois que eu gravei esse CD Louvor do Céu, eu acho que a Belém Hum, pegou a distribuição desse CD na entendi. época. O CD você não vendia o direito, né? Na verdade, ele só distribuía o álbum. Só distribuía, Ganhava uma aham. cota por distribuir, Isso. não é isso? Eu comprava deles, né? Tipo, eles me vendiam mais barato, aí ao invés de eu mandar para a fábrica fazer, eles Uhum, fabricavam e eu comprava deles, entendeu? entendi, entendi. Uhum. E nesse momento você ainda estava só dentro do estado, porque o primeiro álbum ele deu ali aquela abrangida, mas dentro do estado, Espírito Santo. Esse É. segundo álbum ele Não, chegou no a te primeiro álbum, levar. não, meu primeiro álbum, eu já viajei no primeiro álbum. Ah, sim, então conta pra gente isso. Já. No a primeira cidade que eu fui fora do meu estado foi Minas Gerais, que foi Rio Casca, uma cidade que chama Rio Casca, indo para Belo Horizonte, como evento na rua, e aí eu fui convidada, meu pai foi comigo, eu era solteira na época, e aí foi o primeiro estado assim que eu viajei, depois eu já fui para outros lugares, eu ia muito para Minas, né? Muito para Sim, Minas. para vocês verem, pessoal. O primeiro lugar fora do estado é sempre marcante, né? Não é que você lembra o nome da cidade, o Aham, caminho indo pra lá, tudo certinho. Porque foi teu, né? Penso eu que aham, foi uma honra você receber um convite de outro lugar, de outro estado, que não era o teu, né? Mais distante. Então, imagino que foi bem marcante, né? Essa primeira agenda, assim. sim, sim. Vamos lá. Caminhando. Depois, né, você falou que já começou a ir para os estados, mas eu acho, e aí a gente vai chegar nesse álbum, que eu acho que foi o álbum que te projetou a nível Brasil, assim. Eu não sei se tu chegou aí em todos os estados do Brasil, mas eu creio, né, penso que a maioria dos estados te conheceu por meio desse álbum. E aí eu quero que tu me conte como que foi. Preparar esse álbum, ele demorou, enfim, uns 3 anos, né? 7, 8, 9, 10. Você tá falando Do do Cresça Somente.
Ah, não, mas o Três Louvor do somente. Céu, Hum. mas o Louvor do Céu eu já saí. Aí eu saí em 2007, eu fui a primeira vez nos Estados Unidos com ele. Ah, então conta pra gente essa experiência. Aí eu fui a primeira cantora independente que saiu do estado para fora do país, né? Sim, Eu fui a primeira cantora que fui para fora do país, acho que aqui só tinha Lauriette que tinha saído fora do país. sim. E aí eu fui a primeira cantora do estado que fui para os Estados Unidos cantar. Foi pra onde, E você aí lembra? fui para Boston mesmo, fui para Massachusetts, que é ali que minha amiga morava ali, a Luciana Leal mudou para lá. Sim, Luciana Leal, E conheço. aí, ela mora lá ainda, né? E ela era minha amiga aqui do Brasil. E aí, quando ela mudou para lá, e ela casou, eu fui para lá atender as agendas e acabei Que legal. revendo ela e fazendo várias amigas lá também, vários pastores. E aí, fiquei lá, acho que um mês. Uau, quase uma Ah, turnê. ah, ah, é. E aí, eu não tinha rede social, não tinha nada, né? É, 2007 foi. 2007. Acho que mal tinha ali o Orkut, né? Mas Isso aí. não era o forte ainda de rede social. Então, Uhum. beleza, que bom. Mas o Cressomente, eu acho que o Cressomente deu Cresceu uma somente, amplitude, sim. assim, de muita gente falar, uau, conheço Gladys Lane, eu conheço essa Aí o cantora, eu Crer conheço canção. Somente, e o Crer Somente, aí eu fiz muito mais independente, que eu não tinha nem Kelly mais. Eu falei, não, agora eu quero Sim, fazer tudo sozinha. Não quero mais ninguém me dando palpite, eu quero sim, seguir o que eu na minha cabeça ali, porque a gente acaba sendo muito influenciada e tal. Eu falei, não, sim, eu escolher o repertório, eu quero fazer tudo sozinho, vamos ver se eu gosto de me desafiar, né? Vamos ver se eu sou sim. capaz. Aí, com Deus na frente, é óbvio, né? Mas aí, assim, eu falei, Senhor, me dá uma inspiração, me dá uma direção. E o Senhor foi me guiando. Aí foi quando eu conheci Moisés Clayton, que foi as maiores músicas do meu CD Crescer Somente, foi dele, que foi a música que eu canto até hoje, que é Ainda Bem. Ainda bem, E, é a minha, muito assim, minha conhecida. música, e a Reino contra Reino, eu fui a primeira a gravar Ainda Bem. Foi, né? Porque tem várias É, cantoras que gravaram depois de você. depois de mim, quem gravou foi a Daiane Boy. Dani Boy, E, Michele e depois a Nascimento. Daiane e Michele, isso. Mas eu Sim, gravei, fui a primeira a gravar, em 2010. sim. E aí foi quando eu conheci o Moisés, aí ele me mandou essas músicas, mandou várias outras, e aí eu gostei da Reino contra Reino. Só que a Reino contra Reino não tinha nada a ver com o que ela é. Sério? E aí eu sempre quis gravar uma música. Oi, voltou? Voltou. Tô te Oi, ouvindo, pode voltou. falar. Tá, eu tinha travado a imagem. E aí, a Reino contra Reino não tinha nada a ver com o que ela é, né? Quando ela foi gravada. E aí eu conheci o produtor Mary Wilton, lá de São Paulo. Sério, Na época ele Wilton. fazia, na época ele fazia todas as Abri um músicas da Chile parêntese. Carvalhais. Vou abrir um parêntese aqui. Mary Wilton está em um dos nossos episódios aqui do Pod Online, viu, gente? Então, Que terminando de bacana! assistir, terminando de assistir Gladys, vão lá ver o episódio do Mary Wilton. Eu não vou lembrar, e eu espero não estar errado, mas eu acho que ele deve ter comentado que gravou você, tá? Eu não vou, que já tem um tempinho o episódio dele, acho que o dele foi o terceiro episódio. Mas depois Ah, eu assistam, vou inclusive procurar então você, para eu Gladys, assistir também. depois assiste o episódio dele que tá muito É, porque a bacana o gente episódio perdeu o dele. contato. A gente perdeu o contato, eu nunca mais conversei com ele. A última vez que eu conversei com ele, ele nem estava morando mais em São Paulo, estava mexendo com uma produtora também, alguma coisa assim. Sim, E ele, assim, uma benção. Aí eu já estava casada, 2010, eu já estava casada, casei em 2009. E aí nós fomos para São Paulo, eu e meu esposo, ficamos. Foi na casa dele, né, amor? Foi na casa dele que a gente ficou. Ele tinha um quartozinho embaixo que as cantoras iam e ficavam lá, e se hospedavam lá. A esposa dele, na época, cuidou muito bem da gente. E aí, nós ficamos acho que 2 dias, gravamos 10 ou 12 músicas. Uma loucura uau. também, que eu nunca mais faço isso, gravar esse tanto de música em tão pouco tempo, né? E você gravou E aí, a tudo com Reino ele, contra né? O álbum Reino, inteiro com tudo ele. com ele. Show. E ele é tão bom maestro, que você ouve as músicas hoje, você não fala que é de 2010. Exato. E eu vou te falar mais. Hoje mesmo eu tava ouvindo teu álbum. Gente, eu não vou lembrar qual foi dessas canções aqui. Mas teve uma que eu ouvi o arranjo. Porque assim, eu, particularmente, como eu gosto muito de ouvir, eu ouço muita música, muito. E eu consigo identificar se aquilo, se aquele arranjo foi feito pelo Jairinho, se foi feito pelo Melk, se foi feito pelo Barry Whittle.
E eu ouvi um só que eu não sabia que esse álbum tinha sido produzido por ele, pelo Mero Hilton. Só que eu vi, aí eu falei, Uhum. gente, parece muito com o arranjo do Mary. Mas eu acho que não. Eu acho que eu realmente posso estar enganado. Só Uhum. que agora tu falando, confirma que eu realmente tô com esse dom de ficar, gente, eu realmente consigo, meu ouvido está trabalhado nos arranjos. Apuradíssima, hein? Teve uma que eu falei assim, cara, depois eu vou até ver qual foram dessas. Não sei se foi o Impacto de Glória ou se foi o Nuvem de Glória. Mas tem uma Ele que o fala também, início. né? Oi? Ele fala na música, né? Ele fala na música Nuvem de Glória, ele fala. É ele? É a voz Então, dele? a voz dele é a tenda da congregação, não sei o quê, não sei o quê. É muito bom, muito bom. Sim, E a continue Reino falando contra Reino, desse álbum. e a Reino contra Reino também ele que fala. E eu falei assim, Mary, eu queria uma coisa diferente, sabe? Eu queria barulho de ambulância, eu queria gente gritando e tal, repórter entrando ao vivo. Aí, pronto, ele inventou isso aí, a música ficou assim, um espetáculo. Até hoje o povo gosta. Fez parte de muita festa, de muito congresso, de, de peças de teatro na igreja. E assim, é muito legal que foi assim, um divisor de águas, né, mesmo do ministério. E a música, ainda bem, que é uma música que fala até hoje ao meu coração e ao coração de muitas pessoas. Já recebi muitos testemunhos de pessoas que falaram, eu estava quase desistindo. Esses dias agora recente, a irmã falou assim, eu queria que você viesse cantar nos 15 anos da minha filha, porque quando ela Uau! nasceu, a minha gravidez era de risco, e essa música que falava comigo, ainda bem que você não desistiu e tal, 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 tal. E hoje ela está fazendo 15 anos, e essa música eu queria que fosse cantada na festa dela, tal, tal, tal. Então, assim, é uma música que até hoje, quando eu chego nas igrejas que já me conhecem, pedem para eu cantar a música Ainda Bem. E você fez parte, assim, eu acho que com isso você percebe que você fez parte da trilha sonora da vida de muita gente, né? Mas ainda, eu já eu quero entrar nessa questão de fazer parte da trilha sonora da vida das pessoas. Eu ainda quero falar sobre esse álbum e ainda sobre essa canção, Reino contra Reino. Você falou uma coisa, foi gravado lá em 2010 o álbum, mas ele é muito atual, os arranjos são muito atuais. E é essa a sensação que a gente tem quando a gente ouve esse álbum. Parece que ele foi gravado muito recente. Essa Uhum, canção, eu lembro que a gente lá, enfim, lá tanto em Tailândia quanto nas outras cidades ali próximas lá da parte sul do estado do Pará, enfim, do Pará inteiro. A galera conheceu muito e cantava muito essas canções. Nessa época eu era inclusive regente dos adolescentes e eu ajudava muito outras igrejas a montar repertório. E a canção que não faltava na montagem desses repertórios era Reino contra Reino. Eu chamava o pessoal, vem, vai lá em casa, eu te ajudo a montar o repertório da tua igreja. Vai ter festividade, vai lá em casa, eu vou te mostrar umas canções. E eu sempre mostrava Reino contra Reino. E realmente, ela ficou uma mega produção essa música. O início, aquela paradinha no meio, quando entra o repórter falando, os arranjos, o arranjo vocal, né, do Beck, o instrumental, assim, perfeita. A música realmente ela ficou muito perfeita. Inclusive, você fizeste um clipe, né? 3 anos atrás, né? Fez um clipe dela, sim, aí deu uma aí requentada, né, depois, nessa canção. aham, porque ela não tinha um clipe, né? E assim, Verdade. faltava esse clipe para jogar no telão também, para colocar aquela voz de locutor ali para o povo assistir, ver. E aí foi quando Porque a entrou o música, Fernando, né? ela é uma encenação. Ela é bem uma encenação. É. E que atual a tua música, né? Se a gente olhar para o cenário do momento, o que Tá tá mais atual rolando do que no. nunca, né? Exatamente, não só os arranjos dessa música, como a letra dessa canção, ela tá super atual. Se você gravasse essa música agora, nesse momento, ela estaria super atual. E você gravou há 10 anos atrás, Uhum, e a gente vê como o mundo tá, os rumores de guerra, não só rumores, como sim. guerras, enfim, e as situações nas famílias, os problemas, o, tudo apontando para a volta de Cristo, tudo apontando para o arrebatamento da igreja, e aí essa canção ela continua atual. Inclusive, vai uma dica aí, Lattes. Uhum, Continua movimentando essa canção, porque ela continua em alta, ela continua do momento, ela é um alerta para a igreja, ela é um alerta para as pessoas sim. que estão aí no sono da indolência, né, que até desacreditam, já desacreditaram
ouça essa canção, porque essa canção ela é muito forte, ela é latente, ela é, olha, Cristo está vindo, Cristo está às portas. Já teve testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus com medo, porque quando ouviram essa Sim, canção, porque ela, ficaram ela é muito desesperados. assim, né? Ela é muito real. E embora a gente vai dar aqui todas as honras para o compositor Moisés Clayton, que o cara compõe muito bem, e parabéns para ele. Na verdade, enfim, glórias a Deus, que Deus que o inspirou para escrever essa letra. Mas a sua interpretação, eu acho que ela é o diferencial. Eu acho que deve ter tido algum cantor que regravou, eu não sei se teve alguém que regravou essa canção. Mas É, não, eu não soube de ninguém que gravou. Teve uma pessoa eu que também gravou não essa música, sei. mas não tenho meu arranjo, não tenho o repórter falando, não tem essas coisas. Exatamente. Aí eu ia falar isso. Independente se outra pessoa gravou ou não, eu acho que a tua versão, ela é a que dá a cara dessa música, sabe? Assim, a cara da Aham. música Reino contra Reino. Ela é, ela é a tua cara. Então, assim, eu acho que ela vai ser eternizada realmente, assim, na tua voz. Tá bom, Glória a Deus. vamos lá. E aí eu acho que essa canção, que esse CD, ele te projetou. Como que foram as parcerias, assim? Nesse período, eu lembro que você, não sei se você chegou a assinar, eu queria que tu contasse os bastidores, o backstage desse momento, como que foi esse alinhamento aí com a CPAD Music, se foi um contrato de casting, se foi só de distribuição, como que você chegou até eles, ou eles chegaram até você, como que foi isso? Então, aí esse CD cresceu somente depois que eu já tinha distribuído esse CD sozinha, né, como independente, já tinha vendido bastante. Aí a Praise Records, na época da Lauriette, pegou também para fazer distribuição. Sim. E aí eles distribuíram também, acho que, sei lá, uns bastante CDs, na época, 5, 10 mil CDs, distribuíram. Levaram para os Gideões, na época vendi nas lojinhas deles lá nos Gideões, enfim. Aí depois que a Praise pegou, aí eu conheci a CPAD. Eu não lembro nem como, né, amor, que a gente conheceu, você nem lembro. A minha mente não é muito boa para essas Se coisas, teu não. esposo lembrar, ele pode falar. É, depois das Gêmeas, eu não lembro de mais muita coisa, não. E aí eu não sei como que a gente chegou lá na CPAD também, não lembro, mas aí a CPAD também, acho que alguém entrou em contato comigo na época, não lembro, e aí pegou também para distribuir. E aí eu fiz parte do CPAD Music, na época que mudou o nome, e eles distribuíam, colocavam site na revista dominical, e eu comecei a atender agendas também pelo Brasil. Fui, inclusive, em Brasília, já fui em Brasília, tem um vídeo meu no YouTube cantando aí em 2 igrejas em Brasília pela Eu vou CPAD. procurar. Vou procurar Eu depois. fui grávida do Bernardo, acho que deve ter sido 2012, por aí, 2013. Comecei, ele nasceu em março de 2013, então foi em 2012 que eu fui aí, Sim. Eu pela ainda não CPAD morava Music aqui, mas também. eu vou procurar esses É, vídeos. e aí acho que fui umas 2 vezes aí. Então, não foi E só, foi um aí, contrato de distribuição, mas a CPA dela, ela te incluiu ali no cast, né? Te colocou ali nos foi. eventos. E como é que foi essa experiência? Você tinha contato com os outros cantores do cast ou Sim, foi quando não? Como que foi? foi quando eu conheci a Lília, foi quando eu conheci a Sumara, conheci o Marcelo, conheci a outra também, que eu esqueci o nome, a do cabelo pretinho, bem Miriam grandona, Mikal? Miriam Mikau, isso, a Miriam Mikau. E a gente se encontrava nos eventos, assim, né, da CPAD. E aí eles distribuíram, me abençoaram, foi uma benção na minha vida. E aí foi quando, depois, 2015 por aí, nós assumimos a igreja, né? Nós começamos a pastorear. E E aí aí você eu dei deixou uma um pouco de reduzida. lado, um pouco as É, agendas e tal, até porque você foi se dedicar à igreja local, né? aí eu fui reduzir a marcha, assumimos uma igreja que estava precisando de cuidados, e aí meu esposo, né, Deus falou, assume, cuida do meu povo, e nós assumimos a igreja, e eu dei uma reduzida. Nessa reduzida que eu dei, aí acabou CD, acabou tudo, e começou a era digital. Exatamente. Vamos falar disso? Você dá É, uma parada justamente nessa transição. Acontece a aham, transição, só que você não está envolvida na transição. sim, isso aí. Vai para o seio da igreja, filhos, família, pensa, né? Muita coisa para Uhum. administrar. Trabalho, secular, enfim. Só que aí, deixa eu até ver aqui.
Qual foi o ano? 2020, 2018, tu lançou um especial nas plataformas digitais, né? Ah, Com especial foi volume um um CD. que é tipo uma Isso, coletânea, né? Mas isso só nas isso, aham, plataformas digitais. isso. Vamos lá. Gladys foi lá, se escondeu um pouco, Deus escondeu ela um pouco para ela focar lá, e aí depois ela volta e vê, meu Deus, tá tudo diferente Aham. agora. Que mundo é E esse eu da sem música? saber Que de nada, mundo não é entendia esse da nada. música que mudou tanto? Me conta, como você se deparou? Você pensou em, ah, gente, por que continuar? Pô, já tem música minha aí, É, deixa o povo ouvir. Ou, não, agora que eu quero mesmo, vamos lá. Como é que foi a não. cabeça da Gladys? Aí quando a gente assume igreja, aí tinha tantos problemas e tanta coisa para resolver, que eu falei assim, quer saber? Deixa agora esse negócio de cantora para lá, eu vou ajudar meu esposo, né, na igreja, e aí depois a gente vê o que vai dar. E aí eu falei, não quero mais ficar viajando, eu estava cansada de viajar muito também, e enfim. Aí eu falei, beleza. E eu não queria mais gravar. Aí foi quando apareceu o Fernando na minha vida. Sim, E ele já tinha me levado para cantar na igreja dele, com o meu primeiro CD, com o meu segundo CD, com o meu terceiro CD. sim. E aí ele apareceu de novo na minha vida. Você tem que gravar de novo, e blá, 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 e blá, blá, blá. Eu falei, eu não quero, não, você tem. Eu falo que ele acreditava mais no meu ministério do que eu. Eu falei, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero mais. Ele, não, você tem que gravar, que as pessoas amam te ouvir, você tem um ministério lindo, tal, 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 tal. E eu estava passando por um momento de muito, de aquela crise, aquele monte de problema. E aí foi quando a primeira música que eu lancei na plataforma digital foi a música Vai Valer a Pena, Exatamente. que foi a música da Kemily. Sim. A Kemily ainda não era também esse estrondo, ela estava 2020, começando. né? 2020? Eu não lembro quando que foi, não. Eu acho que 2020. foi. É. E aí a Kemily estava começando também, ela não tinha ainda gravado Fica Tranquilo, ela estava naquela primeira música dela, que é uma música mais lentinha, que eu não lembro como é que é a música, mas é uma primeira música que ela gravou, que fez um sucesso também, mas não foi igual a Fica Tranquilo. E aí eu gostava das canções dela, e eu falei, você tem uma música para mim e tal? Aí ela falou assim, tem. Aí foi quando eu conheci a Valéria Pena, que era tudo que eu estava passando. Eu já quis até fugir, mas tive que enfrentar. Já quis ir para longe só para chorar. Eu já me vi perdida e sem nenhum amigo para poder desabafar. E aí Deus falava comigo, vai valer a pena, vai valer a pena. O segredo é prosseguir, Jerusalém é logo ali. Fique firme e não temas. E Uau. aí, assim, é a minha música, era a minha vida que eu estava Sim, vivendo ali. sim. E aí a gente gravou essa música, Vai Valer a Pena. E aí eu não fiz clipe nem nada, eu fiz só um lyric vídeo na época. E aí foi quando o Fernando chegou, e aí eu estava, na época, gravando a música Sopra. E Sopra, aí foi a primeira exatamente. vez que o Fernando Eu ia viajou até te comigo para me perguntar dar um aqui sobre essa música suporte Sopra. ali é, no, na música. Pode continuar. É que eu vi aqui que Sopra, que seria, que ela tá até como single de 2019, depois 2020 vai valer Não, a pena. falhou, não entendi. Você Mas ia me perguntar. eu tava vendo aqui que teve a música Sopra, né, que foi lançada em 2019, o single, e depois de 2020 vai valer a pena. Eu ia até te perguntar sobre essa canção Sopra, mas você já começou a introduzir aí, pode continuar falando. Aí eu gravei Valer a Pena, depois eu fui gravar essa Sopra, porque eu queria uma música mais pentecostal. Aí eu entrei em contato, acho que com o Joquitã, acho que era Joquitã dele. Não, não, era o Joquitã, não. Esqueci o nome dele. E tá bem que minha mente não é muito legal, né? Aí a gente gravou a música Sopra, foi quando o Fernando foi comigo na viagem lá que a gente gravou no sítio, que é nas montanhas aqui. Ele me deu toda a assessoria ali de gravar Ivo clipe. Júnior, tá? O Ivo Júnior é o Ivo, compositor do Sopra. isso mesmo. E aí a gente gravou, hoje sopra, vento do Espírito sopra. E aí, mas foi uma música que eu não trabalhei muito, também estava meio para lá, meio para cá, tipo assim, vamos gravar, mas não foi uma música que eu trabalhei muito. E aí depois foi quando o Fernando chegou com a gravadora dele, que hoje é a Ancla, mas na época acho que era Riven, é o nome da gravadora.
E aí foi quando a gente surgiu com uma música de Natal. Acho que a gente começou a trabalhar Sim, juntos, foi assim, com uma música de Natal. Noite de E aí foi, Paz. a gente gravou isso, Noite de Paz. E aí depois a gente veio com a Escolhido de Deus com a Elisângela Paula. Exatamente. Depois É isso. Projeto Teu, Isso, Projeto Teu. teve Submersos e Marcha, né? E Submersos aí, foi com. o Projeto Hum, Teu foi assim, igual ele fez hoje, tá? Ó, amanhã nós vamos gravar seu clipe do Projeto Teu. Aí eu, como assim? É desse jeito. Igual ele chegou hoje, ó, daqui a pouco você vai entrar no aí podcast. no podcast. Eu, tá bom. Porque ele já sabe que eu topo tudo, né? Tá bom. E aí foi assim, ele falou assim, olha só, o fulano tá aqui em Vitória e amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai gravar seu clipe. Aí Uau! eu, tá bom. Aí eu, 6 horas da manhã, igual a desesperada, procurando alguém para me maquiar. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a chorar, falei, não vai ter ninguém para poder me maquiar, não vou fazer Ai, isso. gente. E aí meu marido, não, você vai sim. Eu falei, não quero mais, não vai dar tempo. Aí meu marido entrou, sei lá, acho que ele procurou no Google, maquiadores, enfim, a gente conseguiu entrar num grupo de maquiadores, e aí conseguiu uma Bastidores que ninguém maquiadora. sabe, né? Foi um O povo só vê o desespero. glamour, não vê os corre. Foi um desespero. Eu tinha que estar 9 horas lá no lugar que a gente ia gravar. E era tipo, 7 horas da manhã, eu atrás de maquiador. Aí consegui uma moça que foi até minha casa. E foi eu não lembro, mas acho que já tinha as gêmeas. Foi qual ano? 2022, foi em É, 2022. pois é, as gêmeas nasceram em 2020. Então, assim, pensa. Que aí teve pandemia, 2020, Sim, né? E aí eu ganhei neném em 2020, aí essa loucura tudo de pandemia, de poder sair. Aí 2022 veio Fernando com o Projeto Teu e clipe, blá, 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 atropelando assim. E eu, bora. Aí a gente conseguiu a moça para me maquiar e a gente foi e gravou. Foi uma loucura, porque já tava a voz gravada. sim. Já tava a voz gravada? Eu não lembro se a gente já tinha gravado voz, ou gravamos o clipe primeiro, depois tive que gravar a voz, enfim, foi um negócio assim. Acabou que Mas aconteceu. deu tudo certo. Depois Submerso, você gravou com a Shirley Kaiser, né? Isso? Aí foi desbloqueado o modo skin compositora, meu amigo. Ah, Submersos é sua música. É, minha primeira canção. Como que foi Aí isso? Fernando ficou no Sua meu primeira pé, né? composição, inclusive? Sua primeira? Sim. Foi. A primeira composição foi a Submersa. E aí Deus sempre falava comigo, não, você vai compor, você vai compor. Eu falei, gente, não tem condição, eu não sei nem passar da primeira frase. Já tinha tentado compor, já tinha feito campanhas e campanhas de madrugada, de monte, sobe um monte, desce vale. Deus me dá essa canção, me dá essa canção, me dá essa canção. E aí, nesse intervalo de 2020, 2022, e foi indo, falei assim, eu preciso de uma canção. E eu falei, não, você vai compor, você vai compor. E aí eu fui no evento, o título do evento das mulheres era Imersas, acho que era Imersas. E aí a pastora pregando e eu comecei a escrever, e eu falei, gente, acho que vai sair uma canção aqui. Só que eu falei, mas nossa, mas ficou tão worship, e eu uma cantora pentecostal, ficou tão worship essa música. Ah, tá bom. Aí eu mostrei Fernando amor, e eu levei para um rapaz da minha igreja, falei, me ajuda aí na melodia dessa canção, e a gente fez a canção, e ele falou, vamos colocar um feat. Vamos, quem? Vamos, vamos chamar a Chile Kais. Aí chamamos a Chile aceitou de boa também, de primeira. E aí ficou uma Legal. música bem legal, uma música bem bonita. E aí Pois nós é, gravamos as conversas. que bacana. E aí depois marcha com Rosiane. Vocês estão vendo só o povo lá do. Só o povo de. Só os capixabas, Kaiser, Rosiane. Isso. E marcha que foi E, o seu último e single aí, 2025, né? isso aí a gente foi pro final. Agora eu preciso de uma música pentecostal, né? E pelo amor de Deus, sou cantora pentecostal, vou ficar cantando submerso só. Aí eu falei assim, ó, preciso de uma música pentecostal. Aí meu marido tinha uma música aqui que ele tava na mente dele, uma batida, um ritmo, e ele falou, não, vamos gravar assim e tal. Eu falei assim, tá, canta faz só o som pra mim que eu vou ver o que eu faço. Aí ele começou a fazer sua batida e tal, aí eu fui escrevendo, ele tem que ser assim, Que falar assim, alguma legal. coisa. Aí eu fui escrevendo a letra e tal, e enfim, aí levei pro meu amigo, pro meu irmão lá da igreja para poder também
Eu falei, eu quero a música assim, nessa pegada e tal. E quando eu mandei essa música pro Fernando, nem eu sabia explicar como que eu queria a música. Eu sabia que eu queria uma música pentecostal. Aí eu falei assim, Fernanda, o Fernando falou, vamos fazer com, como falou o nome do produtor lá, que também, inclusive, é daqui, do Espírito Santo. E aí é Pablo, o nome dele é Pablo. E aí eu falei assim, vou gravar um áudio, vou tentar explicar. Se ele não entender, ok. Ele faz do jeito que ele achar melhor. Aí eu falei, eu quero assim, uma pegada tal, e uma batida aqui com a bateria assim e tal. E fui falando, falei, gente, ele não vai entender nada. Beleza, eu tava até desesperançosa. Quando ele me manda a produção da música, eu falei, que ele conseguiu pegar tudo da minha cabeça que eu queria. Que legal, gente. E ela é muito boa, essa música, né? Ela é Ela é boa. muito bacana. Hoje mesmo eu tava reouvindo, porque eu já tinha ouvido ela, assim, quando você lançou com a Rosiane. Enfim, com a Rosiane ali já leva o nome e o povo já vai acompanhar, eu já fui ver. E eu gostei muito, eu tava ouvindo ela novamente hoje, né? Falei, cara, que música bacana. E, enfim, eu não tinha olhado quem era o compositor e eu não imaginava que a música era tua. Eu até imaginei outros compositores para essa música, mas agora tu falando, eu até fui conferir aqui, eu falei, olha só, menino, que legal, e olha só, você despertou esse novo talento aí em você, compondo Né? também, né? Nessa nova era aí de singles. Então quer dizer que no momento você tá com a Ancla Music, como que é essa tua relação nessa Ancla Music? Ela é um selo? Você entra também com uma parte de investimento ou a Ancla investe totalmente em você? Como que é a relação hoje em dia no digital? Como é que funciona? O Embora, Fernando, o embora você Fernando, sempre foi meio que independente. Meio não, você sempre foi independente. Você sempre investiu, né? Você saiu sempre do seu bolso. Você nunca teve uma gravadora pagando tudo, mas como que tá agora no momento? Aí eu quero que tu fale como que tá e quais os teus projetos futuros. o Fernando foi um presente de Deus na minha vida, sim. Eu falo que ele chegou no momento que nem eu mais queria fazer nada, cantar nada, e assim, ele sempre me incentivando, não, vamos fazer, vamos gravar, e ele começou também com a novo, né, como gravadora, né? Então assim, foi meio que eu e ele começando tudo junto ali, ele com medo daqui, eu com medo dali, mas a gente juntou as forças. E ele muito, sabe, muito dedicado, muito crente ali e me incentivando. E aí, não, vamos gravar, vai dar certo. E aí lançou a música e fez a produção e foi meu produtor executivo e enfim, foto e roupa. E ele é muito atento a tudo, muito atencioso, muito carinhoso com o meu ministério, com a minha família e se tornou um grande amigo, hoje um amigão assim, do peito, um irmão mesmo. A gente está sempre junto, né? Não todos os dias, mas está sempre ali conectado. E a gente está trabalhando junto. A Anca tem sido uma benção na minha vida, o Fernando também é uma benção na minha vida. Tem a Glaucia também, que está na gravadora também, que é uma benção. E a gente está aí trabalhando e já ouvindo músicas novas, já passou alguns projetos e eu querendo já fazer uma música nova. Estou ouvindo, nós estamos ouvindo uma música, namorando a outra, e vendo também, pedindo a Deus uma nova canção para ver o que Deus tem para nós nesse novo tempo, né? Quem sabe vem uma nova Reino contra Reino aí. Não Reino Ó, contra Reino, mas eu falo um grande sucesso, tão sim. quanto a Reino contra Reino, né? Para A que música Marcha, eu considero ela no nível da Reino no contra nível, né? Reino. Sim, Exato, mas considero. realmente. E ela no Spotify, deixa eu ver se deixa eu até conferir se ela é a mais ouvida. É, ela é a mais ouvida no Spotify. É isso Sim. mesmo. Ela tá em primeiro lugar ali nos ouvintes, né, do Spotify. Uhum. É, legal, Gladys, conhecer os bastidores, assim, o backstage da tua vida, dos teus projetos. Eu creio que muita gente que te acompanha nas redes sociais vai assistir esse podcast, tá nos acompanhando assistindo esse podcast e tá, uau, que interessante, eu não fazia ideia disso, não fazia ideia desses desafios ou desses momentos. E que bom a gente conhecer, e que bom conhecer a tua história. Uma menina que nasceu nesse meio cristão, nesse meio assembleiano, se despertou para esse talento e Deus te levantou, né? Tanto no teu estado quanto no Brasil, como essa voz profética aí. E É não é à isso toa, aí. não é à toa que você tem levado aí a palavra de Deus por meio da música, né? Vamos pro nosso bate-bola? A gente vai caminhando para o Uhum. final. Vamos fazer o Tá bate-bola, bom. depois eu vou te dar tempo para você fazer seus agradecimentos, tá? Mas vamos lá. Tem que ser resposta rápida, tá, Gladys? Ai, meu Deus, tá. Meu primeiro, Uma meu primeiro música, bate-bola. uma música que te marcou. Minha ou qualquer uma? Pode ser sua, pode ser qualquer outra.
Reino contra reino. Um versículo que te sustenta. A tua graça me basta. Uau. Um momento mais difícil na carreira. Na pandemia e quando eu cheguei para essa era digital, que estava tudo muito confuso, eu não entendia nada. Um milagre que você viveu na carreira. Na carreira, a minha viagem para os Estados Unidos pela primeira vez, em 2007, como uma cantora independente, sair fora do meu país e de ouvir pessoas falar, eu nunca achei que você ia chegar tão longe. Uau. Uma palavra que define sua fase atual. Contentamento, Um sonho. sonho, sonho. Que as minhas canções cheguem no mundo, no Brasil, que cheguem nas igrejas, que as pessoas cantem, sejam abençoadas, coloquem nos conjuntos. Adoração para você é? Estilo de vida. Jesus para você é? A minha fonte, a minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Gladysline por Gladysline. É, alegria, simplicidade, menina, mulher. Uma menina, mulher, isso que eu posso dizer. Gladys, muito obrigado por você ter participado aqui do nosso podcast. Foi tão rápido assim, o Passou Fernando rápido. agilizou. Eu quero te agradecer, inclusive, por você nos atender tão de pronto assim. Agradecer também o Fernando que intermediou o contato tão ágil, tão rápido. Ele realmente é uma bênção na tua vida aí, viu? Eu falo que Super. essa sorte é que você não pede, você manda. Super atencioso, ele super ágil. Joxan, já tô conversando aqui, já tô agilizando e tal. Eu até antes, próximo da hora, eu falei, olha, eu mandei mensagem, ela não tá recebendo, mas será que ela vai participar mesmo? Aí ele, não, já está tudo certo, fique tranquilo, tá tudo Uhum. certo. Então, muito obrigado por acreditar também no nosso projeto. O Pod Online está começando, essa é a primeira temporada. Você tá fechando aqui com chave de ouro o 10º episódio, são 10 episódios dessa primeira temporada. Em breve, pessoal, a gente vem com a segunda temporada aí com novos convidados. Mas muito obrigado, quero te agradecer mesmo de coração, que Deus possa te abençoar de sobremaneira, te honrar grandemente, que a glória da segunda casa venha ser maior do que a primeira. Que se na época Amém. dos CDs Deus foi te fazendo subir degraus, 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 até o crescer somente que agora você comece a subir novos degraus, degraus, e que Deus venha te abençoar mais ainda, que teu nome venha chegar a mais lugares e que tuas canções, a palavra cantada venha chegar a muitos corações, que muitas vidas venham ser alcançadas por meio da mensagem do evangelho que tu tem pregado cantando. Agora fica contigo a Amém. palavra. Amém. Obrigada, Jesus, pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do Fernando, que sempre, sempre tem sido canal de bênção para a minha vida, de todas as áreas, de todos os aspectos. E parabenizar você também por esse programa, que assim que você continue firme, não desista, tá? Amém. Saiba que você também é uma bênção na vida de muitas Amém. pessoas e que esse podcast pode chegar para outras pessoas e sendo uma bênção para outras pessoas também, outras vidas. Conta Amém. comigo, conta com a minha casa, meu ministério, que Amém. eu puder ser bênção na sua vida, pode contar comigo, Amém. com a minha família, viu? E continue orando por mim e peça agora em Brasília aí para colocar minhas canções. Fala, traz Com a Gladys certeza. aqui. Com certeza. Gladys, muito obrigado, Obrigada. pessoal. Essa foi Gladys Line com quem a gente Sim. conversou nessa noite. Acompanhe ela nas redes sociais, viu? Depois, Isso, eu ia falar né, agora, me siga lá, pode falar. @Gladslane, não tem erro, que não tem outra Gladslane, né? Então não tem erro, vai lá, coloca @Gladslane, me siga nas plataformas digitais, ouçam todas as minhas canções, todas as minhas músicas, desde 2005, tá tudo nas plataformas, tem no YouTube, com letra, com vídeo, com tudo, os Com playbacks, tudo no playback. meu canal, isso aí. Então, assim, seja muito abençoado em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Acompanhe a Gladys Line nas redes sociais, nas plataformas digitais. Ouça essas canções que a gente comentou aqui ao longo do podcast. Ouçam lá nas plataformas, tudo disponível. Siga-nos também nas redes sociais. Podonline.podcast aqui no YouTube. Se inscreva.
e Pod Online Oficial lá nas redes sociais, em todas as redes sociais. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em toda essa trajetória da primeira temporada, nesses 10 episódios. Compartilhe este vídeo, comente aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida do Ministério da Gladys, comenta aqui embaixo, depois ela vai dar uma olhada aqui nos comentários e responder. Vou sim, vamos responder todo Que, mundo. que Deus abençoe a cada um de vocês, continue com a Obrigada. gente e até a segunda temporada do Pod Online. Deus te abençoe. Tchau! Tchau.